pessoal! Hoje o vídeo vai ser testando uma plaquinha da Cadis. Dessa vez eu trouxe como ela vem. É uma lacrada. A única outra que eu abri eu já fiz um vídeo, né? Eu falei que tive alguns probleminhas com elas, porque eu achei um pouco difícil. Então espero que essa seja mais fácil. Então vou aqui abrir com vocês. Bem, mostrar primeiro como é, né? A Cadis, ela vem com duas películas, tipo, não é só uma película dessa azul, são duas, então acho que é uma proteção a mais que eles se preocupam pra garantir que não chegue arranhado. Atrás tem o nome Cadis. Na W Big Bang também tem o nome atrás, só que esse daqui é mais difícil de sair. Não que não saia com removedor de esmalte, mas ele dura bem mais do que o W Big Bang. Mas eu vou comparar com o tamanho de uma W Big Bang, pra vocês terem noção, que acho que da outra vez eu não comparei tamanhos. E bem, tá aqui. Dá pra ver que ela é mais larga, mas que ela é mais baixa, né? Pra vocês terem uma noção de tamanho. Então, vamos lá. Tirar aqui a película. São duas películas, eu queria conseguir tirar só uma pra mostrar pra vocês que são duas, mas veio as duas juntas quando eu puxei. Não sei se eu vou conseguir. Não tá vendo as duas. Deixa eu tentar com uma pinça pra ver se eu consigo mostrar. Pronto, consegui com a pinça. Ó, são duas películas, mas provavelmente quando você for tirar com o dedo e não com a pinça, você vai tirar só uma de cada vez. Acho legal ter essa... Eu gosto de abrir, né? Então essa sensação de você poder abrir duas vezes. E a sensação que eu tenho é que realmente é uma preocupação a mais em entregar um produto de qualidade, garantir que não vai ter nenhum arranhão. Até porque essa placa mesmo aqui que eu mostrei da Beauty Big Bang, ele só tem uma película. E a película aqui ó, já veio com alguns... um pouco rasgada, né? E ela já veio assim. Então acho que a preocupação da CAD é justamente evitar esse tipo de coisa, botando uma segunda película protetora. A qualidade do material também é muito bom. Esse nome não sai fácil, né? Tem essa bordazinha de plástico proteção, que eu particularmente valorizo muito isso nas minhas plaquinhas. Praticamente todas têm. Sou um pouco perfeccionista, né? Então as que não tem me dá um pouco de agonia. E, bem... Então, né, eu comecei a gravar esse vídeo no outro dia, mas eu não gostei muito de como a decoração ficou no final, porque eu fiquei só colocando aleatoriamente desenhos e não ficou algo tão interessante. E eu resolvi que eu queria fazer direito e mostrar uma decoração bonitinha, então voltei aqui hoje. Eu já comecei em alguns dedos para o vídeo não ficar muito longo, então, como tá vendo, vocês podem ver aqui, já tenho quase todas as minhas prontas. Falta duas unhas que eu deixei pra fazer com vocês. Eu ia deixar só uma, mas o mindinho acabou que eu não gostei da decoração que eu fiz, então eu vou fazer aqui com vocês de novo. Então, vamos lá. Pra começar, eu vou começar pelo plano de fundo, que não é com a plaquinha. Vou usar, no caso, esmaltes normais, não são esmaltes para carimbo. Eu escolhi cores que me remetem à sensação de noite e praia, porque eu queria dar a sensação de que era uma noite na praia, né? Então, peguei esse azul porque ele tinha esse tom brilhoso e pra mim ficava bem legal pra fazer o céu. Eu resolvi utilizar um tom mais clarinho, porque nas ondas tem aquelas partes mais claras, né, que dão a... Como é que eu posso dizer? A perspectiva, vamos dizer assim. Então eu comecei colocando o bege nesse plano de fundo. O azul, obviamente porque o mar é azul, mas eu queria fazer meio que uma mistura e você consegue ir passando por cima, dar tipo uns efeitos mais claro ou mais escuro com o próprio pincel. E eu tô tentando aqui fazer as ondas, mas como eu botei muito esmalte, eu vou ter que botar um pouco mais de bege para dar o efeito que eu quero. Então vamos lá, meu bege já está acabando. Então vou colocar aqui esse mais bege e vou fazendo as ondinhas como vocês podem ver aqui. Se você quiser um pouco mais claro, você bota mais bege. E vai fazendo do jeito que você quiser. Vai nesse tremendo um pouco a mão e fazendo. Não tem muito segredo, não. E o legal dessa técnica é que tudo vai ficar único, né? Nunca fica igual. Para finalizar, eu resolvi usar esse azul mais escuro, que é para dar a sensação do céu. Então eu quis que o céu ficasse uma noite mais escura, que é assim. E tentei botar menos dele na parte das ondas, né? Eu vou botar um pouco para fazer tipo um degradê, parecer algo mais natural. Vocês podem ver que em alguns momentos quando você bota mais força, fica mais claro, o que também é legal, porque bem, o céu não é perfeito, né? Tem um degradê, vamos dizer assim.
Então dá esse efeito quando você bota um pouco mais de força. E bem, acho que eu consegui fazer um bom degradê. E como eu quero pegar, você pega com outro carimbo. O motivo pelo qual você pega com outro carimbo é porque você quer o desenho que está em cima. E não o desenho que está embaixo, ó, como vocês podem ver aqui. O desenho que está embaixo, cara, é todo branco. E eu quero o desenho que eu tô vendo. Então eu preciso pegar com outro carimbo para ficar do jeito que eu tô vendo. E agora é só passar para a unha, não tem muito segredo nesse momento. E foi isso que eu fiz em todas as minhas unhas. Aqui já tá com um plano de fundo em todas. Como eu sou muito desastrada, é claro que eu tinha que começar logo derrubando tudo. Bem, para começar a parte da carimbada, eu vou começar dando um aspecto maior de noite, que eu queria colocar usando esses pontinhos para fazer as estrelas. Isso eu fiz em todas as minhas unhas. Então foi o primeiro passo. Eu fiz primeiro nesse dedo, depois eu limpei. Eu tenho, como mesmo as plaquinhas sendo fundas, como esse desenho ele é pontinhos muito pequenos, você acaba não conseguindo fazer mais de uma vez porque enche facilmente de esmalte. Então, é ideal que você limpe antes de usar novamente. Alguns outros desenhos você não precisa fazer isso porque a plaquinha é bem funda, então dá para fazer várias vezes. Então foi isso, eu fui carimbando as estrelinhas. E como essas estrelinhas são muito pequenas, eu queria umas estrelas um pouco maiores e eu resolvi utilizar as estrelas dessa lua. Então eu vou pegar a carimbada com a lua e vou tirar a lua e deixar só as estrelas, que são um pouco maiores. Então vou fazer aqui a limpeza. Tirar a lua, né? E está pronto para carimbar. Coloquei por cima do desenho. Antes de fazer a mesma coisa no meu outro dedo, eu resolvi botar mais um pouco dessas estrelinhas pequenininhas, porque eu achei que ficou muito pouco nesse dedo. Pro mindinho bastou uma vez, mas essa eu quero carimbar 2 vezes. E agora que eu já fiz isso, eu vou poder fazer novamente a lua com as estrelas. Essa lua já é a lua que eu vou deixar como observação. Que eu quero, no caso, fazer uma mulher olhando num barquinho, olhando para a lua. Então, eu vou usar essa lua para isso. E vou colocar aqui ela. Como eu não quero que a lua fique só esse prateado muito forte, sem nenhuma textura, eu resolvi usar o dourado para dar uma certa textura, utilizando essa outra lua, que é só uns pontinhos, que é para mim que dá esse efeito de sombra. E bem, como esses pontinhos, eles são muito pequenininhos, para eu dar um efeito um pouco mais de textura, eu vou ter que colocar mais de uma vez. Na vida real já tá dando pra ver, mas no caso para vocês eu preciso, não dava pra ver, precisei fazer mais de uma vez isso. Depois que eu fiz isso, agora já tô no barquinho. Bem, como o barquinho eu queria dar um efeito de sombra, eu resolvi que tinha que preencher esses buracos do desenho dele. Eu usei o marrom, mas depois acabei me arrependendo e achei que ficaria mais legal todo preto, então no desenho final eu acabei pintando de preto. Mas aí eu vou mostrar com ele marrom. Se fosse para deixar só desse jeito, um barquinho à deriva numa praia com luar, acho que já ficaria legal. Mas como eu queria fazer a sombra de uma mulher olhando, acho que ficaria mais interessante com o barquinho todo preto. Bem, antes de fazer a sombra da mulher, eu queria deixar bem reflexo na água, né? Eu resolvi misturar o prata com o preto para ficar um pouco mais escuro. Toda vez que você for misturar assim, é bom você ir bem de levinho com o raspador e só na raspada final você botar um pouco mais de força para raspar direito, para você conseguir misturar antes de raspar, né? Então, vamos lá colocar. E prontinho. Claro que ficou assim um prata muito forte. Então depois acho que eu vou colocar alguma coisa pra poder não ficar tão assim. Mas primeiro vou colocar a mulher observando a lua. Nessa plaquinha tem essa boneca, que é pra você fazer ela, que o corpo e o cabelo ficam separados do rosto e das pernas, que é pra você fazer de cores diferentes. No caso, eu achei que deu pra fazer o efeito só com o vestido e o cabelo dela. Então eu não utilizei a parte de rosto e pernas, que ficaria pra fazer a boneca inteira. Eu, como aquela parte das... Como é que eu posso dizer? O reflexo na água ficou muito prateado, muito forte. Eu resolvi amenizar um pouco, colocando o bronze, né? Que na verdade é dourado da pila, que é a tinta. Agora,
Com aquele desenho já está terminado, vou fazer o desenho do mindinho. Eu não queria deixar um prata muito forte, então tentei misturar com dourado, porém como o dourado da pipila é um pouco translúcido, acabou que o prata, por ser muito mais pigmentado, ficou bem mais forte e praticamente não deu para ver o dourado aí. Como não deu para ver esse dourado, eu vou botar o dourado por cima porque não queria prata, eu queria um pouco mais desse bronze que é esse dourado aí. O nome da tinta é dourada, mas eu acho muito mais parecido com bronze. E pronto, carimbei em cima e ficou do jeito que eu queria. E agora, assim como os outros desenhos, eu queria fazer o reflexo na água, então utilizei aquele mesmo reflexo que tem naquela lua ali. Botei um pouco de preto porque eu não queria um reflexo tão claro. E fazer aquele mesmo negócio. Quando você vai misturar, você vai raspar devagarinho. E depois, na raspada final, quando já tá a cor que você quer, você bota um pouco mais de força. Pra poder tirar tudo. E pronto, só tirar os excessos e fazer a sombra. E foi isso. Nessa hora eu terminei a decoração. E ficou bem legal. Então, pessoal, terminei aqui, já fiz a limpeza. Eu passei o finalizador de carimbadas da Pipila e o esmalte de cobertura extra fosca da Impala. Eu particularmente gosto de acabamento fosco, apesar de que eu tô com um pouco em dúvida se eu passo no extra brilho pra deixar brilhoso. Mas eu gostei do acabamento assim. Dá pra ficou bem legal, né? Acho que dá pra fazer muita coisa com essas plaquinhas que tem desenhos soltos, mas a ideia delas eu acho que é meio que composição. Você realmente fazer desenhos com várias, como eu fiz aqui, né? Que eu usei várias coisas na mesma plaquinha. Porque não é como aquelas plaquinhas que tem um quadrado que você rabota, carimbo uma vez, já vai ficar um desenho pronto na sua unha. Fica, mas pra mim não fica tão legal quanto quando você faz isso, de você criar um cenário por trás, sabe? Fica bem mais interessante. Eu acho que essas plaquinhas dá pra fazer muito isso. Realmente as plaquinhas da Cades são muito voltadas pra isso. Quando a gente vê os vídeos da Cades, da própria da marca, né, que eles fazem lá de decorações, quase todos eles fazem isso, de usar vários desenhos da mesma plaquinha. Então, essa é a ideia e eu acho bem interessante. Outra coisa que eu acho legal de ser desenhos pequenininhos para fazer essas composições é que você não vai sujar muito sua unha. Eu sujei muito a minha, até passei a fita líquida, né? Porque eu fui fazer essa parte de baixo, né? De fazer o plano de fundo com carimbo. Mas a parte de encarimbado em si, acho que dá pra você carimbar sem nem sujar nada praticamente em volta. Então isso é bem interessante, porque são desenhos pequenos, não caber tudo na sua unha, não tem muita coisa. Outra vantagem de ser desenhos um pouco menores é que deu pra fazer os desenhos tanto nas unhas grandes quanto nas pequenas. Ó, deixa eu ver se foca. Peraí. Ok. Fiz o mesmo desenho. É claro que o plano de fundo nunca fica igual e a sombra não quer focar. E a sombra ficou um pouco mais escura nessa do que nessa daqui eu deixei mais clara. Então não ficou totalmente igual, mas todas deu pra fazer praticamente o mesmo desenho e ficar legal. Então, independente do tamanho das suas unhas, provavelmente essas plaquinhas assim vão funcionar. Eu gosto muito da qualidade da plaquinha, dessa proteção, desse nome não sair tão fácil, apesar de que se você ficar limpando muito vai sair. Já limpei aqui 2 vezes ele, ainda não tá com sinal de estar saindo, né? Mas com o tempo sai, eu sei, por causa da outra plaquinha que eu tenho. E acho que uma grande demonstração que a Cades tem essa preocupação de ter uma boa qualidade é que eles botam duas películas protetoras. Eu não conheço outra marca que faz isso. Apesar de que eu não conheço tanta marca assim, né? Mas eu acho uma boa qualidade, as plaquinhas são fundas, todos os desenhos são perfeitos, não tem nenhum defeito de impressão. Praticamente todas as minhas plaquinhas não tem nenhum defeito de impressão. A única que eu tive foi a da UDM, né, que foi uma certa decepção nesse sentido. Então por isso eu acabo comentando, mas eu acho que em geral as plaquinhas não vêm com defeito. E é isso, espero que vocês tenham gostado. É uma plaquinha muito legal, eu gosto muito dessa marca. Infelizmente, assim, o site que eu encontro pra comprar é só na AliExpress. Os outros sites que eu compro, como na Shopee, que é o site que eu tenho mais comprado ultimamente, eu não vejo tanto plaquinhas da Cades. E no mercado nacional também não. Então essa é uma certa dificuldade que se tem. Mas se você não tiver problema em comprar da China e quiser investir nessas plaquinhas, eu recomendo. E é isso, espero que tenham gostado.